2. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Assentai-vos, por favor. Eu sou grato a Deus por estarmos aqui na nossa casa mãe, servindo aos irmãos, sob a bênção do nosso bispo Samuel Ferreira, bispa Keila, a autoridade do homem de Deus está sobre nós, sob a unção de Deus, e nos autoriza a abençoar o povo a quem Jesus lhe confiou. Me sinto uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho uma palavra de Deus aos vossos corações. Eu e minha esposa estamos felizes por estarmos cultuando a Deus juntamente com vocês. Pastor Oséias, obrigado. Deputado Pastor Cezinha, obrigado pelo carinho, pela amizade. A minha esposa, minha gratidão também, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Obrigado a cada um dos irmãos que tem sempre orado por nós. Cada homem de Deus que já passaram aqui, deixando a sua parcela, sua cooperação, ministrando a palavra. Eu sei que vocês estão cheios de Bíblia e quero deixar também a minha parcela da pregação da palavra essa noite. Mas antes, como sempre, nossos materiais estarão ali à esquerda. Tenho temas em DVDs, tenho alguns temas em DVDs, R$5 cada DVD. Tem CDs da Luana, incluso o playback, R$10. E tem os meus livros, a coleção que vocês conhecem, baseada no livro dos Salmos. São três volumes de 50 salmos, 50 cada. São salmos comentados e explicados com tema, introdução, esboço e conclusão. Você vai lembrar quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu e sobre quem escreveu. São mensagens para você que prega e para você que também não prega, vai aprender a criar um sermão, uma mensagem, um esboço. São 3 volumes de 50. E eu tenho 2 livros também voltados para a liderança. Eu tenho o tema Segredos da Liderança de Paulo. Segredos da Liderança de Paulo. E o lançamento saiu essa semana, esse livro, Segredos da Liderança de Josué. Esse livro nasceu no útero da revelação da palavra, da oração. A minha esposa dirige o círculo de oração em nossa igreja e me colocou para pregar toda quarta, sem oferta. Não recebi oferta até hoje. E as mensagens que eu fui pregando nas quartas, Deus colocou no meu coração para escrevê-las. Estarão disponíveis. São 5 livros, cada livro é R$20, mas você levando os 5 livros, você levará por R$80. Meus irmãos, as pregações de Jesus são atuais. As pregações de Jesus não podem cair no esquecimento. Às vezes eu me peguei
ministrando simplesmente sobre o que Jesus fazia e como é empolgante pregar o que Jesus fazia. Mas quando eu comecei a estudar, a ler o que Jesus pregava, eu me senti confrontado, porque elas são confrontadoras. Às vezes parece que as pregações de Jesus foram excluídas de nossos sermonários. E aqui no capítulo 12 há uma pregação, surge uma mensagem do maior pregador de todos os tempos. Quando no versículo de número 20, a Bíblia diz que alguns gregos que haviam subido entre os que tinham subido para adorar na festa da Páscoa, os judeus comemorando a libertação do Egito, comemorando a marca do sangue que lhes garantiu livramento, eles subiram juntos. Os gregos, que valorizavam por demais o conhecimento, o desenvolvimento intelectual, esses homens afirmavam ter uma realidade superior àquelas em que eles viviam, principalmente no tempo em que Jesus pregava e era seguido por uma grande multidão. Esses homens ali naquela festa sentiram a necessidade de ouvir algo maior, ouvir algo melhor, e foram em busca de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que eles queriam ver Jesus. A Bíblia diz no versículo 21, se dirigiram a Filipe, e que era dali da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe vai a André. Interessante aqui, eles são gregos e vão procurar Filipe, que tem o nome grego, e Filipe, que também tem o nome grego, vai procurar André, outro que tem o nome grego. Procura André e diz: os camaradas aí fora são gregos e querem ver Jesus. Eles não vão levá-los diretamente a Jesus, quem sabe? Porque quando Jesus os enviou, Jesus disse: não vão aos estranhos, vão primeiro às ovelhas da casa de Israel. Mas Jesus sempre deixava claro que a sua mensagem estava além dos judeus, estava além do povo israelita. Nesse momento, quando eles vão até Jesus trazer a notícia, dizendo: Senhor, os gregos querem te ver. Quando Jesus recebe essa informação de que tem alguém querendo vê-lo, aí Jesus começa a pregar. Diz a Bíblia: Jesus então lhes respondeu no versículo 23: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Quando Jesus usa a expressão ser glorificado, hoje a gente entende, óbvio, glorificado, exaltado, glorificado, soberano, glorificado, elogiado, glorificado, louvado, glorificado, colocado acima, glorificado, reconhecido com honra. Mas quando Jesus diz: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, ele usa o exemplo da humildade. Versículo 24, na verdade vos digo. Por que ele usa a expressão dupla, na verdade vos digo? Jesus captou o que os discípulos não haviam captado. Jesus percebe que no coração deles a noção de glorificação está totalmente fora daquilo que Jesus está dizendo. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eles estão pensando em trono como sempre, eles já estão pensando em glórias terrenais como sempre, ao ponto de discutirem no caminho quem era o maior. Aí Jesus diz: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus já está falando glória verdadeira
é ser capaz de ser semente. Glória verdadeira é ser capaz de se plantar. Glória verdadeira é ser capaz de morrer com propósito. Glória verdadeira é ser capaz de abrir mão da própria vida para que o propósito do Evangelho seja cumprido. Que propósito é esse? Dá muito fruto. Ele é grande, ele é rei, ele é o Criador, ele é Deus, mas na sua pregação ele se deixa comparar como semente, humildade, e ele diz: tem que se plantar, tem que cair na terra, tem que ser enterrado. Uma semente na minha mão é uma semente, mas na pregação de Cristo ele já vê os frutos, muito fruto. Jesus veio como semente, quando ele desceu do céu à terra ao ventre de Maria, foi colocado numa manjedoura, só que ali estava a semente da árvore do Evangelho. Porém, imagine uma árvore que você põe a cerca e diz: daqui não sai, mas ela cresce tanto, os frutos se desenvolvem tanto, que vão além das cercas. Então, desde a sua infância, tentaram colocar a cerca para que a semente não se desenvolvesse. A semente veio, a semente morreu, a semente foi plantada, mas ela frutificou ao terceiro dia, ela ressuscitou, ela deu vida, ela brotou, e nós somos o fruto da semente do Cristo da cruz. Agora, versículo 25, Jesus, olha a pregação dele: quem ama a sua vida, perdê-la. Continuando no tópico da semente, ele está falando da vida dele, que vai se dar como semente para gerar fruto, mas é necessário morrer. Ele conclui: quem ama a sua vida, perdê-la. Quem nesse mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Deixa eu explicar, ele está dizendo: quem preserva, quem se apega à vida material, as coisas dessa terra, vai perder. Mas aquele que às vezes reconhece a necessidade de abrir mão dessa vida, é aí que está ganhando a vida de verdade. Aqui a maioria que está me ouvindo são salvos, e Jesus está dizendo: para salvo não se prega salvação, para salvo se prega perdição. Porque tu já está salvo, já ganhou, já está bem. Agora é preciso aprender a perder. Por que muitos de nós vivemos numa fase longa de murmurações? Porque não aprendemos a perder. Por que muitos de nós sempre vivemos angustiados, querendo ter mais e mais? Porque ainda não aprendemos a perder. E no reino de Deus, quando se perde, se ganha. Quando se preserva as glórias humanas, os prazeres humanos, acima da glória que Cristo ensina na pregação, é aí que a vida está perdida. Crente não desperdiça tempo. Alguns olham para nós e pensam que não somos felizes, pensa que a juventude está desperdiçando a melhor fase. Mas quem tem Jesus sabe, não é desperdício, é investimento. A gente abre mão dessa vida que o mundo leva, dessa vida que o mundo aplaude, para segurar a vida que Cristo nos dá. Primeiro, a pregação de Cristo mostra que a glória é ser capaz de descer como semente. Segundo, a pregação de Cristo mostra que o seu evangelho também é perca, é perder sem se perder, é
perder coisas sem perder a identidade, é abrir mão do conforto para ter conformidade com Deus, se necessário for. Versículo 26, olha a pregação de Jesus: se alguém me serve, me siga. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A pregação de Jesus é pregação de serviço. Sim, Deus não te tirou do mundo para você sentar numa poltrona confortável. Deus não te tirou do mundo para você ter a carteirinha de membro e dizer: sou batizado nas águas, eu sou batizado nas águas. Não, não, Ele te tirou de lá para servir. Escravo eras tu, hoje és servo. Não, pastor, eu sou crente de banco. Irmão, tem praça pública aí para quem é crente de banco. Agora, reino de Deus é para quem quer servir. Quem me serve estará onde eu estou. Mas o glória, mas o contexto aqui é cruz. Jesus fala de ser glorificado, os discípulos estão com a mente em outro lugar, e Ele está trazendo a mente dos discípulos para o que Ele quer: morte, perca, necessidade de abrir mão dos prazeres terrenais, serviço. Só que tem alguém querendo ver Jesus, tem alguém que quer ver Jesus, e ele conclui: se alguém quer me servir, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu gosto disso, porque às vezes servimos a alguém, servimos nossos líderes, servimos amigos, servimos famílias, e falamos assim: vai me recompensar, vai me abraçar, vai citar meu nome, vai me marcar, porque amiga agora é só se curtir, vai me curtir. Aí, quando isso não acontece, a nossa recompensa era essa: como isso não acontece, não ajudo mais, não prego mais, não vou mais, porque não me citou, não me falou, não pronunciou meu nome, não apertou minha mão. Vou repetir: quem me serve, meu Pai o honrará. Você me serve, mas quem vai honrar é alguém maior. Eu te sirvo, mas a recompensa, ainda que não venha de mim, virá do Pai. Deus está falando com alguém aqui: não deixa que as ingratidões humanas anulem o seu serviço. Não é porque te aplaudiram que você não prega, não é porque não te aplaudiram que você não serve mais. Pelo contrário, quem apenas serve para ser recompensado por quem serve é útil, mas não é digno. Você se torna digno quando você serve sabendo que ainda que a recompensa não venha agora, ele não é ingrato, ele não tem memória curta. Não deixe de fazer a obra, não deixe de ajudar, não deixe de sustentar, não deixe de estender as mãos, não deixe de abençoar, porque foram ingratos com você. Você não é servo de homens. Se você conta com homens, mas se você apenas serve a homens, tudo bem. Se você é servo de homens, aí o pastor não citou seu nome, tu não canta mais. Se você é servo de homens, se não deixou você cantar no microfone, aí você muda de igreja. Se você é servo de homens, se não te deu a honra que você queria, sai por aí se rebelando. Mas se sua vida está no controle do Pai, se você trabalhou para a glória do Pai, fica tranquilo. Jesus está dizendo: não foi desperdício. Vai chegar a hora da sua recompensa. Ninguém viu,
mas ele viu. Ninguém sabe, mas ele sabe. Quem me serve, meu Pai o honrará. É no tribunal de Cristo que você vai entender: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quem me serve me segue. Quem me serve, meu Pai vai honrá-lo. Pelo amor de Deus, para de querer glória dos homens. Para de querer apenas o foco dos homens. A gente diz que não, mas é. Spurgeon pregava, dirigiu o culto, e o irmão mandou um bilhetinho: pastor, eu já mandei muito bilhetinho desse. Pastor, eu quero cantar um hino. Ele leu o bilhete e deixou lá. Ele recebeu um segundo bilhete: pastor, eu quero cantar um hino. Ele leu o bilhete e deixou lá. Ele recebeu o terceiro bilhete com exclamação. Ela sabia escrever: pastor, eu já disse que eu quero cantar um hino para Jesus. Exclamação. Ele leu o bilhete e lá permaneceu. Ele pregou, acabou o culto. A irmã veio atrás, O senhor leu o meu bilhete? Sim. E o segundo? Também. E o terceiro? Óbvio. E por que o senhor não me deu oportunidade para cantar para Jesus? Cante, minha irmã. Mas o povo já foi embora. Então você não queria cantar para Jesus. Quem me serve estará onde eu estiver, e meu Pai é quem vai recompensar. É meu Pai quem vai te honrar. Irmão, desculpe minha franqueza, mas estamos numa geração de crentes bebês que pensa que pastor é babá. Crentes mimados, irmãos. Crentes meninos que não amam a Deus, amam o benefício. Qualquer coisinha muda de igreja, qualquer coisa quer entregar o cargo. Não são todos, só que muitos estão à espera do reconhecimento humano. Eu fiquei aqui, ninguém veio atrás de mim. A mesma distância da igreja para a tua casa é da tua casa para a igreja. Eu tive dor e não vieram saber como eu estava. Toma um remedinho. Mas Jesus está dizendo: está na hora de crescer, está na hora de amadurecer, está na hora de entender que se a recompensa não te alcançar aqui, o céu é sua maior recompensa. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Isso é mensagem de Cristo Jesus. Versículo 27. Olha Jesus pregando, e ele mostra que o pregador não é máquina. Ele mostra que ele é humano. Agora a minha alma está perturbada, porque ele está pregando sobre a cruz. Ele está falando da cruz, mas a alma sentiu. A alma sentiu. Aí ele olha para os discípulos e diz: a minha alma está perturbada. O que direi? Ele pergunta: o que direi? Se ele perguntasse para nós, se ele perguntasse para a geração da qual eu faço parte: a minha alma está amargurada, o que eu vou dizer? Aí eu ia perguntar: o senhor tem fé? Eu tenho fé. Então determine. Minha alma está amargurada, o que direi? Fala: ou Deus te sara ou Deus te sara. Por quê? Porque para nós isso é fé. Tem que acontecer, eu decreto, eu determino. Ok, não se esqueça do nome dele. Se você decreta se esquecendo do nome dele, balela. Peraí, o que é fé? Deixa eu perguntar um versículo só para quem lê Bíblia. Quem não lê Bíblia, fica na sua, por favor. Sem fé. Ficou chique, fica melhor, bora lá. 1, 2, 3. Então a fé é para agradar quem? Que fé é essa que eu tenho que ter para me agradar? Eu disse que era para acontecer e não aconteceu, é porque eu não tenho fé. Mas a Bíblia está dizendo que a verdadeira fé me torna capaz de agradar a Deus, ainda que eu desagrade a mim mesmo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que coisa linda. Fé para agradar a Ele com a minha vida, com o meu louvor, com a minha glorificação, independente
do que acontecendo está. O que é que eu vou dizer? Minha alma está angustiada. Eu vou pedir para o meu pai me livrar dessa hora? Não. Versículo 28, olha o que ele vai dizer: Pai, glorifica teu nome. A alma dele está angustiada, mas ele está dizendo: Pai, é o teu nome que tem que ser glorificado. Agora olha que coisa interessante. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e o glorificarei ainda. Meu nome já está sendo glorificado. Em quem? No Filho. Preste atenção que isso é a pregação de Jesus. Preciso muito de sua atenção. Na pregação de Jesus, a verdadeira glória é ser capaz de descer, de se humilhar. Na pregação de Jesus é ser capaz de abrir mão da vida prazerosa para que o evangelho não se perca, ainda que essa vida se perca. Na pregação de Jesus é eu servindo, sabendo que a recompensa vem de quem é digno e pode me recompensar. Na pregação de Jesus, ainda que minha alma esteja perturbada, a glória será para o nome dele. De repente, há uma multidão ali, ouvindo a resposta do Pai. Jesus ora, Jesus prega e ora, o Pai responde: já o glorifiquei e o glorificarei ainda. A multidão disse: é um trovão. Alguém disse: não, isso aí é anjo que falou com ele. Aqui eu preciso pedir aos nossos irmãos, a quem me assiste, a quem me ouve, cuidado com o observa, compara e conclui. Essa multidão estava limitada pelas suas conclusões. Se não perceba, versículo 30, Jesus disse: essa voz não veio por mim, essa voz veio por amor de vocês. São vocês que têm que saber que eu sou o Filho, que eu sou o enviado do Pai. Aí chegamos no versículo que lemos, e ele conclui dizendo: está chegando a hora do príncipe desse mundo ser expulso. Está chegando a hora da derrota de Satanás. Naquele momento, Jesus conclui: e eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Os judeus diziam: só nós somos o povo eleito, só nós temos a bênção. João capítulo 4, Jesus disse que ele veio dos judeus, mas não apenas para eles. Jesus está dizendo: na cruz eu provarei que todos serão atraídos a mim. Queridos, precisamos voltar a sermos atraídos pela cruz. Jesus vivia para a cruz. Jesus começou a falar com os discípulos abertamente sobre a mensagem da cruz, provando que o que aconteceu no jardim ia ser consertado no Calvário. No jardim a serpente venceu, na cruz o cordeiro vence a serpente. No jardim a palavra foi desvalorizada. Eva nega a palavra, acrescenta o que Deus não havia dito, retira o que Deus havia dito. A serpente no jardim distorce a palavra. Agora tem gente que diz: para servir a Deus, para continuar firme no evangelho de Cristo, é preciso ter poder. Lúcifer teve poder e não viveu na intimidade, então o poder não é apenas necessário. Aí você diz: é preciso um ambiente ideal, uma igreja ideal. No jardim o ambiente era ideal, era um culto que o pregador era o próprio Deus. O ambiente
o jardim. A palavra era pregada todos os dias, e mesmo assim foram expulsos da presença. Lúcifer, poder, Adão e Eva, 2 membros. A igreja não era muito cheia. O próprio Criador, o pregador, perderam a presença. O que é necessário para trazer o homem de volta? Então, a escrita. Moisés foi um grande pregador para mais de 2 milhões de pessoas. Moisés escreveu a lei em tábuas, o próprio Deus escreveu. Depois ele escreve em livros pela ordem de Deus. Mas aquele povo se afastou da presença, não continuaram juntos na intimidade com Deus. Alguém pode dizer: precisa-se de trono, precisa-se de governo. Sim, grandes reis fizeram Israel quebrar a aliança. Não necessitamos de tronos para trazer o homem de volta à presença. O que é necessário para resgatar o homem? Jesus disse: quando eu for levantado. É na cruz. Foi na cruz que o véu se rasgou e o homem pôde voltar para a presença que ele havia perdido. Meu coração empolga quando eu falo da cruz, porque no jardim a palavra foi desvalorizada, mas na cruz a palavra foi valorizada. Mateus 26, 24, olha o que Jesus disse: o Filho do Homem vai conforme dele está escrito. 26, 54, vão se cumprir as escrituras: sofrerei e morrerei do modo que deve acontecer. Versículo 56, tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras. 27, 9, assim se cumpriu o que estava escrito: tomaram 30 moedas de prata e lhe atribuíram os filhos de Israel. 19 de João, capítulo 19, versículo 24, comentaram assim uns com os outros: não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para se cumprir a escritura. 19, 28, sabendo Jesus que já estava tudo concluído, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. 19, 36, todas essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E ainda mais, como diz a escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Olha que coisa maravilhosa, é o equilíbrio da mensagem de Cristo. Primeiro ele disse: como semente morrerei, como semente serei enterrado. E agora ele diz: serei levantado. Para muitos a cruz era a vergonha, para muitos a cruz era o final. Para Cristo a cruz era o começo. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. No jardim, serpente vence. Na cruz, o cordeiro vence. No jardim, palavra desvalorizada. Na cruz, eu estou provando para vocês: a palavra foi valorizada. Tudo que Jesus dizia, tudo que Jesus fazia, era a palavra de Deus sendo cumprida. As irmãs agora vão gostar. No jardim, o diabo engana e derruba a mulher. Na cruz, elas não se deixam enganar pelo horror da cruz, nem pela ameaça dos soldados. No jardim, o diabo revelou a ingratidão da mulher. A cruz revela o coração da mulher sendo grata,
no momento da cruz, porque os homens estavam longe, mas tinha 3 mulheres ao pé da cruz, no momento de dor. Sim, ele estava atraindo todos. A mulher não tinha vez, a mulher não tinha voz, mas na cruz ele estava resgatando o valor da palavra, ele estava resgatando o valor da mulher. Na cruz ele estava revelando o valor da interioridade, porque no jardim, a aparência da árvore foi valorizada. No jardim, a aparência do fruto foi valorizado. Viu Eva que o fruto era bom, a árvore era bela. No jardim, o pecado fez com que nos afastássemos de Deus, por valorizarmos as coisas simplesmente pela aparência. Mas quando você vai para a cruz, não se valoriza a cruz por aparência. Ali não tem nada de bonito. Ele estava desfigurado, ele estava sangrando, ele estava inchado, ele estava febril, ele estava rasgado, ele estava sedento. Mas as mulheres viram a beleza da adoração, o ladrão viu a beleza da santidade, o centurião viu a beleza da divindade e disse: verdadeiramente esse homem era justo. A natureza olhou e viu nele Criador. O sol disse: eu não vou brilhar. A terra disse: eu vou tremer, porque estava sendo resgatado o que havia sido perdido lá no jardim. No jardim, a mulher fala e é enganada pela serpente. Na cruz, as mulheres nos ensinam o valor do silêncio, enquanto é o Cordeiro quem fala. Essas verdades nos revelam: é melhor estar ao pé da cruz com o Cordeiro do que no jardim com a serpente. É melhor estar ao pé da cruz com Jesus do que nos melhores lugares com Satanás. Agora escute, porque a gente vai tocar no ninho do inferno. Agora escute, porque o instrumento de Satanás no Brasil, chamado rede esgoto de televisão, vai ter que me ouvir. No jardim, no momento de rebeldia, no momento de pecado, a família foi afrontada, a família foi destruída. Perceba que eu estou no versículo que lemos para a base da mensagem: atrairei todos a mim. Ali ele atraiu o valor da palavra como homem. Ali ele atraiu a vitória sobre Satanás, porque ele disse: agora eu vou ser levantado e o príncipe desse mundo será expulso. Ele entrou no jardim, Adão não deu conta de expulsar. Agora na cruz eu vou esmagar a cabeça dele, eu vou expulsar o príncipe desse mundo. Olha o Cristo que você serve. A família foi atacada, Eva está no controle, Eva é enganada, consegue fazer com que o seu marido peque. Se você ler Gênesis capítulo de número 5, a Bíblia diz que Deus chamava os dois por um só nome. Vou repetir, Gênesis capítulo 5, a Bíblia diz que Deus chamava os dois por um só nome. Eu vou perguntar e você vai concluir. A Bíblia diz que Deus chamava os dois por um só. Mas quando eles pecam, diz a Bíblia, Adão olhou para sua esposa e disse: seu nome agora é Eva. Tem gente que não pega, fica voando. Eu vou explicar. Deus chamava um nome só, os dois chegavam. Agora é o homem que separa. Se separaram de Deus e agora se separam um dos outros. Meu nome é diferente do teu. Ele conseguiu fazer isso. O veneno da serpente começou contra a família lá. Eu anotei. Minha esposa estava preocupada. Amor, você vai ler esse texto de novo? O povo vai pensar que a mensagem é repetida. Interessante, cantor pode repetir música, pregador não pode repetir música. Aí eu li o capítulo de número 12 e disse: Jesus, eu sei que tem algo bom aqui, eu sei que tem algo novo aqui. Na cruz, a família, eu vou repetir, na cruz a família está sendo atraída.
a família está sendo resgatada, porque o diabo conseguiu causar aquela separação no nome. Depois ele causa a separação por causa do seu veneno. Ele causa a separação, Caim e Abel, e assim vem sucessivamente. Agora, quando eu olho para a cruz, Jesus na cruz, olha ele honrando a família. Ele olha para João e diz assim: cuida da mãe do meu corpo. Quer mais? Tá bom. Os soldados estão ali e estão vendo que em pleno meio-dia está tendo trevas e a terra treme. Os soldados, diz a história, que o evangelho chegou na Inglaterra foi pelos soldados romanos, quando eram enviados para cumprir ordens em exércitos. Agora imagina, eles ali no Calvário, vendo tudo aquilo. Ele não xinga, ele não amaldiçoa, ele só abençoa. Imagine o soldado chegando em casa: meu bem, nós tivemos um condenado hoje na cruz, ele é muito diferente. O que aconteceu, meu bem? A gente furava ele, a gente xingava ele, mas ele dizia: pai, perdoa eles. Ele pediu água, a gente deu fel, mas quando a gente furou o lado dele, ele fez jorrar água sobre nós. Meu bem, ele conseguiu liberar perdão para um ladrão que poucas horas atrás tinha criticado ele. Olha a família do soldado ouvindo falar da cruz. Ali na cruz, Jesus está pagando o preço por uma família chamada igreja. A igreja é a família de Deus na terra. E nós estamos no janeiro profético. Vamos fazer algo profético aqui? Isso é uma projeção profética. Levante a sua mão comigo. Levante a sua mão comigo. Até agora eu não pedi para tu dar glória a Deus, então pelo menos levanta a mão comigo. Levanta a mão comigo e diga: eu sei que na cruz ele pagou um preço por uma família chamada igreja. Agora diga: eu faço parte dessa família, e é por causa dessa família que a minha família não será destruída. O diabo não tem família, mas na cruz Jesus resgatou o que a família perdeu no jardim. Escute uma coisa: se ele acusa a sua mente, se ele te prende ao passado, Jesus não vai te perdoar. Ele já te perdoou há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, porque ele disse: o príncipe desse mundo está sendo expulso. Cabe você assumir a justiça de Cristo, ser o que a cruz diz que você é. Ele nos atraiu. Agora, quando eu vejo ele dizendo: eu serei levantado e atrairei todos a mim, a multidão entendeu que era a cruz. Eu estou encerrando. A multidão entendeu que era a cruz. Aí a multidão olhou para ele e disse assim: mas como? Como? As escrituras dizem que o Messias permanecerá. Como tu dizes que será levantado? Eu disse e repito: cuidado com a sua observação, comparação e conclusão, porque tem gente que tira uma conclusão e fecha a alma para o conhecimento. Tem gente que por causa de sua conclusão não se abre para se entender novas revelações. Jesus disse assim aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles disseram assim: o senhor está com fome? A gente tem pão aqui. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Olha a conclusão que ele tinha: o homem tem que voltar para a barriga da mãe sendo velho. Jesus disse: derrubem esse templo e em 3 dias ele será reedificado. Eles disseram: ele está amaldiçoando o templo nosso.
Cuidado com suas conclusões, não se feche para o conhecimento. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Só que Jesus estava dizendo: a cruz é necessária para que vocês voltem para a presença do Pai. Aí ele vai, quando ele diz: serei levantado, serei crucificado. Me ajuda, me ajuda. Só é crucificado se tiver crucificadores. Sim ou não? Ok, agora escute: o Filho do Homem será crucificado, será levantado. A função de um crucificador é levantar o crucificado. Te crucificam, te apontam, te acusam, até desprezam. Não desanime. A função do crucificador é levantar o crucificado. Mas ele disse: serei levantado. Aí eu te pergunto: o crucificado está acima. Os crucificadores que zombavam, que cuspiam, que feriram, estão todos embaixo e o crucificado em cima. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. O crucificado tem os pés na terra ou acima da terra? Deus te quer acima desse sistema mundano, falido, satânico, terrenal. O crucificado se domina? Se domina? Por que tu está dizendo que tu faz o que quer, vai para onde quer, fala o que quer, que tu tem livre-arbítrio? Você é servo, ele é Senhor. Fazemos o que ele manda, o que ele determina. Evangelho é evangelho da cruz. Agora, o crucificado, tem madeira aqui. O crucificado consegue olhar para trás? Então para que tu quer desviar? Por que você quer deixar Jesus? Porque você quer abrir mão da cruz. Pastor, por que ser crente é difícil? Porque evangelho é isso aí que você está vivendo. É batalha, é luta. Mas fica tranquilo, crucificado. O terceiro dia está chegando. Vai avante. Fica com ele, ainda que seja com cruz. Porque ele disse: quem me serve estará onde eu estou. Ele está na cruz e ele está atraindo os homens para si. Ele está na cruz e vai bradar: tetelestai, está consumado. O véu se rasga de cima para baixo, não é de baixo para cima. Alguém poderia dizer que foram homens, foi de cima para baixo. O próprio Pai dizendo: agora ninguém mais afastará o homem, a minha igreja, da minha presença. Por causa da cruz, sou filho, você é filho. É por isso que nas pregações de Jesus, ele chama Deus de Pai. E eu concluo lhe dizendo: eu te disse que evangelho é descer. Eu te disse que evangelho é servir. Eu te disse que evangelho é abrir mão de confortos para ter conformidade com Deus. Eu te disse que evangelho é servir sem se esquecer da cruz, porque Cristo não se esquecia. Mas uma coisa ele deixou claro para nós: você tem Pai. Se o teu Salvador fosse Abraão, eu gostei dessa. Se o teu Salvador fosse Abraão, você teria que orar se dizendo assim: ó Jeová Jireh. Se o teu Salvador fosse Gideão, você tinha que orar assim: ó Jeová Shalom. Se o teu Salvador fosse Moisés,
tu deverias orar: ó Senhor que é varão de guerra, Senhor que é minha bandeira, ó El Shaddai Elohim. E tem crente que ainda vai orar assim hoje, pregando para Deus: olha, querido Deus eterno, pelo beneplácito da tua benevolência indubitavelmente fenomenológica. Lá que você é bestalhado, irmão. Quer dar títulos a Deus? Isso é se esses homens fossem seus salvadores. Mas um dia, em Lucas 11, alguém olhou para Jesus e disse assim: Senhor, nos ensina a orar. Jesus disse: eu vou ensinar vocês a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quando você chega no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 2, essa é a casa de meu. Capítulo 4, o Pai é Espírito e procura verdadeiros adoradores. Quando você chega em João, capítulo de número 11, ele disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. No capítulo de número 12, ele disse: Pai, glorifica teu nome. No capítulo de número 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, você tem Pai. Pastor, então eu posso murmurar? Pode. Só não vai murmurar no Facebook, se sentindo triste, se sentindo só. Não, vai chorar para papai, vai falar para papai, vai para o joelho, porque na pregação Jesus disse que você tem Pai. Fica em pé. Pai, guarda isso, você tem Pai, por causa da cruz. Por favor, olhe para mim. Por favor, olhe para mim. Na cruz ele assumiu tantos nossos pecados, que ele se fez pecado. Ele assumiu a nossa identidade, se fez pecado. Mas ele também nos deu o direito de usar a identidade dele, filho. Filho. Deus te atrai como filho. A pregação de Jesus se conclui te afirmando: você é filho. Canta Pai Nosso. Canta Pai Nosso. Pode cantar. Eu quero orar pela sua alma, pelo seu coração, pelo seu ministério, pela sua família. Jesus pagou o preço na cruz pela sua família. Senhor Deus, Senhor Deus, resgata-nos, atrai-nos para a intimidade, para te chamar de Pai. Teu reino, tua vontade. Somos servos de um Pai amoroso. No céu, deixa eu te atrair a mim.
foi atraído, pode pedir o céu. Peça o céu. No céu, santo é teu nome. Teu rei, buscamos a vontade seja feita. Onde? Eu não sei qual a imagem de pai que você tem, mas Jesus nos apresentou o Pai. O Pai. Levante a mão e cante. Levante a mão e cante. Um filho disse ao pai: tô indo embora. E o pai disse: vai. Ele foi, perdeu tudo, se arrependeu e voltou. Mas quando ele voltou, ele disse: pai, eu sou escravo, me aceita como escravo, pai. O pai olhou para ele e disse: você é filho, receba o anel de filho, receba a roupa de filho, receba a sandália de filho. Este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Ainda que você desista de ser filho, ele não desiste de ser teu pai. Você que se afastou do evangelho, volta para papai hoje. Você que se afastou do evangelho, volta para papai hoje. Pastor Oséias, eu oro por eles onde estão, eu posso chamar à frente. Você que se afastou do evangelho e quer voltar para papai hoje, desça, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que se afastou do evangelho, mas reconhece que essa é a noite que você reconhece que ele não desiste de ser teu pai. Você que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas quer se tornar filho de Deus para a salvação, eu quero orar por você. Vem cá, já tem um filho voltando para a casa do pai aqui. Conduz ele aqui, traz ele aqui. Onde está você que quer voltar para papai? Volta para papai, volta para papai. Mais uma vida voltando para a casa do pai. Você que nunca foi evangélico, vem para papai. Pela cruz, tudo que ele fez na cruz foi para te atrair. Tudo que ele fez na cruz foi para te trazer de volta.
Desça de onde você está, eu te espero. Desça de onde você está, eu te espero. Volta para papai. Volta para papai. Ele quer trazer o céu para você. Antes que você suba, Ele já desceu por você. Tem mais uma vida para Jesus. Venha. Estamos esperando, pode cantar. Estamos esperando você voltar para papai. Ele cuida de você. Ele tem o melhor para você. Ele disciplina quem Ele ama. Ele disciplina quem Ele ama. Volta para papai. Venha para o Pai. Venha para o Pai. Desça. Desça. Venha para o Pai. Ele cuida do resto. Ele cuida do resto. Ele cuida do resto. Ele cuida do resto. Venha para papai. Venha para o Pai. Salva Jesus. Salva Jesus. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Volta pro Pai. Volta pro Pai. Se tiver Felipe, se tiver André aí, traz ele para Jesus. Traz ela para Jesus. Estenda as mãos para cá, igreja, por favor. Vamos orar por essas pessoas. Ainda está aberto essa chamada. Se você quer o Pai, voltar para o Pai, ficar junto do Pai, estenda as mãos, igreja. Senhor, a tua igreja, a tua noiva está com as mãos estendidas para essas pessoas que decidem se entregar, que decidem voltar para ti. Tudo que o Senhor fez na cruz é por amor a cada um desses jovens, dessas mulheres, é por amor à família dessas pessoas. Que essa noite, Pai, haja mudança, haja transformação. Está vindo mais gente, está vindo mais gente. Já tem 18 aqui, está vindo mais gente. Que haja confissão, arrependimento, que abra mão desse mundo, que morra, abra mão dessa vida terrenal e viva a vida de Cristo. Que viva para Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos vocês que vieram aqui à frente, olha para mim, por favor, por favor, olha para mim aqui. Vou ficar aqui mais centralizado. Ó, a Bíblia diz, João escreveu, capítulo 2 da sua primeira epístola: quem nega o Filho não tem o Pai. Quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Romanos capítulo 10, Paulo disse: é com o coração que se crê e com a boca que se confessa para a salvação. Então vocês vão fazer uma oração de confissão comigo agora. Eu falo e vocês repetem, mas é preciso abrir a boca e expressar a palavra da confissão. Diga: Jesus, eu te recebo como meu único Senhor, como meu único Salvador. Eu abro mão desse mundo, eu abro mão dessa vida que levo para viver sua vida. Diga: a partir de agora eu estou crucificado com Cristo.
Amém. Pastor Oséias.